queridos, a paz do Machista esteja com todos vocês. Esse canal tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, que é Ial, do Filho, que é Ial Shamashi. Assim seja. E logo depois que revelarmos, nós vamos ministrar a libertação. Hoje nós iremos falar sobre o espírito de resistência, aquele espírito, aquele demônio mesmo que insiste, ou seja, que pessoas são usadas por ele insiste em resistir, né, em lutar contra a sua vida, né? Então nós vamos destruí-lo. Isso aconteceu desde com Davi, nas suas batalhas, que os inimigos, os adversários dele, insistiam. Não levantou-se contra a vida dele apenas uma vez, não projetou contra ele apenas uma vez, mas nessa passagem, 1 Crônica, capítulo 14, demonstra claramente a derrota deles, a derrota dos filisteus, a derrota daqueles que levantavam contra Dute, né, contra Davi, contra os que criam no Criador verdadeiramente. Então, bora orar antes de nós meditarmos? Pai, no nome de Yahshua Mashiach, apresentamos essa nova palavra a Ti. Repreenda tudo aquilo que vem em oposição às nossas vidas, repreenda a inveja, repreenda a cobiça, repreenda as obras contrárias, repreenda os espíritos de opressão, repreenda os espíritos de resistência contra esta casa, contra esta vida, contra esta família. Por um caminho veio, por 7 volta, de onde veio não sabemos, mas de onde veio volta agora. Anulado, cancelado, imobilizado, amarrado, imobilizado de fluir, de movimentar-se. É uma ordem que nós damos no mundo espiritual. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Toda arma forjada, manipulada contra nós não prosperará. Toda língua maldita que levantar contra nós, nós a condenaremos em juízo. Essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos servos e somos filhos do Altíssimo Soberano, que criou céus e terra. A primeira palavra é dele, a última palavra é dele. Pai, que nesse dia, o nosso dia seja frutífero, né? Que acampa os teus anjos ao nosso redor e derredor, para nos dar livramento de todos os espíritos, todos os demônios da resistência que insistem contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos familiares, contra a nossa parentela, contra os nossos amigos, contra aqueles que creem em Yahshua, né? Que todos os demônios da resistência caiam por terra. Que tudo que está sendo projetado, manipulado, invocado, rezado, declarado contra as nossas vidas, nós cancelamos, nós anulamos e declaramos no mundo espiritual que não tem autoridade e nem tem poder sobre as nossas vidas. Haja visto que a nossa vida é governada por Yahshua Mashiach e por Ial dos exércitos, nosso Criador, que criou os céus e terra. Agindo Ial, quem impedirá? Quem impedirá o seu agir sobre as nossas vidas, né? Então a última palavra é dele e isso que importa, né, queridos? Porque aos seus anjos ele deu ordem para que esteja conosco em todos os nossos caminhos. 91, verso 14, Salmo. Por amor ao meu nome, ou seja, nós temos o nome santo e santificado dele, ele promete nos livrar, nos guardar e nos proteger. Crê somente nisso. Assim seja? Bora lá, Pai, nos dê entendimento dessa palavra. Ministra nossos corações, abre nosso entendimento, nossa percepção espiritual para compreender e entender essa palavra que hoje tu tem ministrado no meu coração. Assim seja. Queridos, bora lá. Davi, Dute, né, derrota os filisteus. Quando os filisteus ouviram dizer que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou Ial: devo atacar os filisteus? Ou entregarás nas minhas, tu os entregarás nas minhas mãos? O Eterno respondeu: vá, porque eu os entregarei nas suas mãos. Primeiramente, vamos por partes. Os filisteus ouviram dizer que Davi foi ungido rei. Ou seja, recebeu unção, recebeu poder, autoridade, recebeu aquilo que antes, aos olhos dos adversários inimigos era impossível. Eles começaram a visualizar, contemplar com seus próprios olhos a exaltação de Davi, né? Ali os inimigos começaram a ficar furiosos, né? E subiram para prendê-los, ou seja, para fazer maldade com Davi. Mas aí Davi tinha um propósito diferente, ele tinha uma vida, uma comunhão com o Criador diferente. Por quê? Porque ele tinha um hábito, ele tinha a rotina de consultar o Criador, até para lutar contra os seus adversários
ele consultava o pai, pedia opinião, pedia direção, né? Conosco não tem que ser diferente, querido. Quando aquilo que levanta contra as nossas vidas um espírito de resistência, de perseguição, inveja, né? Tenta tramar contra as nossas vidas, projeta contra as nossas vidas. Quando a gente vê que está trabalhando ocultamente, porque quando você é espiritual, você vai receber revelações através de sonhos, visões, até naturalmente o Criador te mostra que está se levantando contra a sua vida, está se reunindo contra você. Aí você, até ali para você lutar contra esses demônios da opressão, da resistência, né? Que está investindo contra a sua vida, tentando contra a sua vida, a sua casa. Você tem que consultar para ver se o pai está contigo nessa batalha. Por quê? Porque a guerra... Porque quem luta por mim não sou eu, quem luta não é você, mas é o pai que luta por nós. Mas até para nós interceder e repreender este mal, nós temos que consultar o Pai. Se nós devemos tomar alguma decisão, Ele vai nos inspirar que nós temos que repreender, que nós temos que orar, nós temos que vigiar, enfim. Davi tinha esse hábito. Aí Davi disse. Aí quando ele soube disso, Davi saiu contra eles. Aí os filisteus vieram investir contra ele no vale lá dos Refaíns. Então Davi consultou o Criador. Devo atacar? Ou seja, Davi se posicionou. Davi ficou sabendo que eles subiram para prendê-lo. Então, Davi não ficou paralisado. Davi ficou posicionado. Ele se posicionou. Davi tá. Então, estou te esperando. Estou na posição de guerra. Né? Então, quando levanta contra as nossas vidas, nós imediatamente não é com a força dos braços, da mão que nós vamos lutar contra eles. Mas nós temos que nos posicionar, nós temos que ficar de antena ligada, nós temos que ficar em vigilância para ver o passo do inimigo, né? Observando e ao mesmo tempo em oração, né? Para ver aonde vai, até onde vai. O que Davi fez? Observou, se posicionou contra eles, adversários, mas Davi consultou o Criador. Se deveria lutar contra eles, se deveria atacar eles. Como é que você vai atacar hoje? Falando nos dias atuais, nós somos terreno. Eu devo atacar quem me ataca? Eu devo ir contra quem me ataca? Primeiro, nós temos que orar repreendendo, porque ali tem demônio, tem espírito de resistência contra a sua pessoa, contra a sua casa, contra a sua família. Está resistindo você. Depois que você orar, repreender, se o diabo não sair na oração, no jejum, na consagração, aí você toma as devidas providências cabíveis, né? Se for o caso de se proteger, se for o caso que você acha que está correndo risco, alguma coisa, aí você tem que se proteger. Aí você tem que correr atrás de proteção física, né? Mas o nosso maior protetor é Yahshua Mashiach. Por isso que é necessário que quando nós recebemos uma invertida, quando o mundo espiritual nos avisa que está acontecendo algo, nós temos que orar. Porque através de orar, quando nós oramos, apresentamos ao Criador, assim como David fazia, ele consultava o Criador, devo atacar eles? Tu me entregarás nas minhas mãos? Porque não adianta você lutar contra o mal se você não tiver certeza de quem está com você, que quem vai batalhar e quem vai guerrear essa guerra por você. Davi, ele recebeu a resposta, pode lutar que eu vou te entregar nas tuas mãos. Ou seja, ele sabia que ele não vinha da força dele, nem do exército dele. Mas ele tinha certeza que anjos estariam acampados ao redor dele e do seu exército para lutar contra os adversários. Quando o Criador respondeu Davi, pode ir, pode investir contra eles, que eu vou entregar eles nas tuas mãos, né? Então Davi ficou tranquilo, porque essa guerra não é minha, essa batalha não é minha, não é isso? Quando investe contra as nossas vidas, nós consultamos ao Criador e ele fala, pode ir, vai em frente. Aí você bate o seu joelho no chão, ora e determina, e assim acontece, porque não é uma guerra nossa, não é uma batalha para nós, mas ele tem anjos ao nosso redor, ele coloca anjos espirituais, anjos físicos, anjos, né? Não sei como que o Criador faz, nem quero saber porque é milagre. Milagre não me compete a tentar desvendar. Eu só creio. Então, ele coloca anjos, sai anjos de tudo que for lado, querido, para nos defender e nos guardar. É isso que importa, tá bom? Então, Davi foi até o Baal Perazim e ali os derrotou. E por meio de Davi, rompeu as fileiras inimigas como as águas rompem barreiras. Ou seja, através da sua vida, minha vida, das nossas vidas,
muitos adversários inimigos são derrotados, são quebrados, são cessada a maldade, são rasgados, são desfeitos, são paralisados através das nossas vidas. O Criador usa a gente, depois ele usa pessoas que não tem nada a ver com o negócio, mas que tem acesso ao propósito. E ali o Criador usa essas pessoas para tirar aquele poder, aquela influência daquele adversário, daquele inimigo, né? Então, por isso que a fé é sobrenatural. Se você tiver fé, você vai dizer para esse monte daqui para colar, né? Então, por meio de Davi, rompeu as fileiras inimigo como as águas rompem barreira. O que é romper, querido? Romper é terminar, quebrar força, cessar, rasgar, desfazer, perfurar, quebrar totalmente. Então, por meio da minha oração, por meio da minha intercessão, por meio do meu clamor, da minha invocação a Yahshua Mashiach, que ele é o nosso mediador junto ao Pai, nós quebramos a maldade, nós cancelamos a maldade, nós terminamos com esse mal por terra, né? Aquilo que investe, tenta investir, que vai investir, o diabo ele vai investir. Não pensa você que não vai investir, não, que ele vai investir. Ele não fica parado, queridos. Uma coisa que o diabo não fica paralisado. Ele tenta de um jeito, não der, vai tentar de outra forma. Ele tenta numa área, se não funcionar, ele vai tentar em outra. Ele não vai ficar parado. Engana-se você quem disser que o diabo vai ficar paralisado, que não vai. Você orou ontem, hoje você não precisa. Você orou hoje, amanhã você não precisa. Você repreendeu ontem, hoje você não precisa. Queridos, o diabo ele trabalha dia a dia. Ele trabalha em todos os momentos. Ele fica ao nosso redor como um lobo, como um cão uivando, tentando nos tragar. E para isso você vai usar hostas malignas, aí você vai usar os seus cavalos, né? São os filhos da desobediência, para se levantar contra as nossas vidas. Você tem que entender que o mundo espiritual, ele trabalha 24 horas. Então, nós temos que estar em ação 24 horas por dia. Por isso, chamaram aquele lugar de Baal Perazim, ou seja, Senhor das brechas. Os filisteus deixaram lá os seus deuses, e Davi ordenou que fosse queimado, ou seja, quem seus deuses? As idolatrias dos próprios filisteus. Além de ser perversos, além de ser maldosos, eles ainda eram idólatras, né? Tinham deuses, adoravam imagens, que tem boca e não fala, pé não caminha, mão e não toca, olhos e não enxerga. Ali, além deles ter sido derrotados, deixar toda essa idolatria. O que Davi fez? Ele ordenou que fosse queimado toda aquela idolatria, né? Porque o único dia de cultuar e receber adoração é Yahweh. Nem Yahshua Mashiach pode ser adorado. Ele foi honrado sobremaneira, mas nós não podemos adorá-lo. Só Yahweh, só o nosso Criador. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. Ou seja, ali, eu levando para o mundo espiritual, eu entendo. Davi lutou contra eles. Ele não ficou satisfeito. Eles tornaram a investir. Ou seja, nós oramos, repreendemos o mal. Ontem, vamos dizer assim, vou dar um exemplo prático para você conseguir entender o que eu estou querendo falar, o que o Criador quer ministrar no seu coração. Aí quando foi hoje, eles investiram de novo contra Davi. Você vê o espírito da resistência. Perderam, mas foi ali de novo, mesmo perdendo. O diabo é assim, ele usa hostas malignas, cavalos, que mesmo que perderam a batalha, lutou contra a sua vida e não conseguiu nada, não conseguiu êxito, ele vai tentar de novo, ele vai enganar essas pessoas de novo, para que elas venham investir contra a sua vida. Ou seja, é um espírito de resistência, que está tentando resistir a você, mas não consegue. Vai tentar, porque é do diabo, é diabólico, é maligno, né? Então aqui, essa palavra, ela nos mostra claramente, Davi os tinha derrotado, mas mesmo assim pediu que eles resistissem, não que eles não sobreviessem contra a vida de Davi, pelo contrário, eles resistiram, estavam tentando resistir e tentou novamente para perder. Aqui, os filisteus tornaram a subir, fizeram uma nova investida, ou seja, tinha investido contra Davi, não ficou satisfeito porque perdeu, falou, vamos tentar de novo, porque o diabo engana as pessoas. Engana. E eles eram usados porque
Se eles eram idólatras, então eles serviam quem? Os altares de Baal, servia demônios. Então os demônios falaram com ele, você vai ganhar, para que eles fossem destruídos. Porque quem serve o mal, querido, é completamente destruído. Não há paz de espírito, não há bênçãos. Porque está servindo a desobediência, está servindo os espíritos. Os filhos, eles são considerados como filhos das desobediências. Porque não adoram o Criador. Por quê? Porque são idólatras. Por quê? Porque servem o mal. Então eles tentaram de novo, porque o diabo é insistente. Então, de novo, Davi consultou Iau e este lhe respondeu: não vá atrás dele, mas rodeie por detrás dele e ataque-os por diante das amoreiras. Então, o Criador, ele direcionou Davi como derrotá-los de uma vez por todas. Não vá atrás deles. Rodeie-os, cerca-os, e ali você vencerá. Então, o que essa palavra quer nos dizer? Não adianta nós batermos de boca, não adianta nós ir atrás, tomar satisfação muitas vezes, porque a gente sabe que está possesso por demônios, está sendo usado por obras malignas. O que nós vamos fazer? Rodeá-los com oração, cercá-los de tal forma, de tanta oração, que nós vamos vamos fechando assim. E onde a luz está, o mal pode prevalecer? Não pode. Vai chegar uma hora que ou vai se converter ou vai fugir, porque não vai aguentar ficar perto de nós. Porque o fogo que consome, que desce do alto é tão forte, é tão potente, que o diabo não vai conseguir resistir, né? Continuando. Quando não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, sai para a batalha. É Iau que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Ou seja, quando nós nos posicionamos em oração, quando nós recebemos a percepção espiritual, o entendimento que nós devemos orar, interceder, é porque ali os anjos do Altíssimo, Soberano, já estão à nossa frente, nos protegendo, nos dando retaguarda contra o mal. Que nós podemos guerrear, nós podemos batalhar naquele momento em oração, que ali vai ter os anjos sobrenaturais ali à nossa frente, atrás de nós, nos dando retaguarda, para que nós possamos vencer esse mal, que esse espírito da resistência, né, que tenta resistir contra as nossas vidas, né? Insiste, persiste, né? Então nós vamos receber do Criador direções espirituais como fazer, né? Para que nós venhamos ser bem-sucedidos e obter êxito. Então, o que acontece? Davi fez como Iau lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gideão até Jezé. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e o Eterno fez com que todas as nações tivessem medo dele. Então, querido, o que acontece? Quando o Criador ordena que nós façamos algo e nós obedecemos, nós recebemos o retorno e a resposta, o bom êxito, né? Davi, ele foi obediente. O Criador deu as coordenadas para ele e ordenou ataque. E ele fez conforme a direção do Criador, né? E ali ele venceu novamente os filisteus. E de um canto ao outro, né? E com isso a fama de Davi, ou seja, o farol, a presença do Criador que está na vida de Davi, começou a se estender às extremidades dos quatro cantos daquelas nações e daquelas terras, né? E o povo ficaram com medo dele. Por quê? Porque tudo que ele investia, que vinha contra ele, e ele ia atacar, ele era vencedor. O mal caía diante dele, né? Então, com isso, o Eterno fez com que todas as nações tivessem medo de Davi. Vai chegar um momento na sua vida, os espíritos da resistência, aqueles que estão insistindo e persistindo contra a sua vida, eles vão sentir tanto medo, porque não é nós que fazemos, né? Mas é Iau. Quem responde por nós é Iau. Vai acontecer coisas tão extraordinárias, como eu tenho vivido isso, né, no dia a dia. E eles vão começar a sentir medo da gente. Sentir medo. Falar, nossa, quem ela serve? Quem ele serve? Porque vai ser tão poderoso, tão forte a manifestação do Criador nas nossas vidas, que o diabo,
ele vai, assim, vai fazer com que aquelas pessoas que o servem não vão conseguir servir mais. Por quê? Porque vai sentir medo, vai sentir pavor, vão ficar horrorizados. Porque enquanto eu investir contra as nossas vidas, vai acontecer tanta coisa extraordinária do céu, descendo do céu fogo lá, consumindo a maldade. E eles vão falar assim: meu pai, não tem condição de lutar contra estes. É assim que vai acontecer contigo. É assim que vai acontecer conosco. Né? Quando os filisteus, os jebuseus, os aroeiros, os adversários inimigos da nossa alma, tentarem contra as nossas vidas, vai receber tanto embate, tanto pancada de um lado e do outro, porque anjos estão cercando-nos com a muralha de fogo. E de onde eles levantarem, porque o diabo trabalha em multidão, você sabe, né? Ali vai ter muito mais anjos, multidões de anjos. Se o diabo trabalha em bando, vai ter ali ao nosso redor da nossa casa, nossa família, local de trabalho, vai ter tanto anjo do eterno que vai materializar com forma física para nos defender. Porque a fé é isso. Se você crê, meu filho, se você tem uma fé desafiadora, uma fé valente, potente como a minha, que muitos vão falar: você é doido. É desse jeito. O dia que chamar você de doido, de louco, por causa da sua fé, agradeça, você está no caminho certo. Porque só quem tem fé realmente vive. Ainda mais no mundo como nós estamos vivendo, que os valores estão invertidos, certo é errado, errado é certo. Onde nós não temos garantia de nada, se não for a presença do Criador e do Eterno. E se você crê nisso, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Você vai ver materializando na sua vida coisas, ações tão poderosas, livramentos tão poderosos, libertações tão poderosas. O Ruach Kadosh dele vai descer de uma forma tão extremamente poderosa, extraordinária na sua vida, que você vai ficar impactado, e aqueles que estão ao seu redor, seja bons ou ruins, né? Bons que eu digo assim, justos, né? Que tenta viver a justiça, eles irão ficar impactados, falar: nossa, não tem como lutar contra ela, não tem como lutar contra ele. Porque vai ver que não depende de nós, que não somos nós que respondemos, não somos nós que agimos por nós próprios, mas que é uma força sobrenatural, que é um poder, uma autoridade sobre as nossas vidas, por carregar essa unção poderosa dos nomes reveladores, os nomes santos, santificados e Yahush, que são os nomes puros, santificados, que nos santifica, que nos redime dos nossos pecados, né? Que essas pessoas, ou elas vão se converter, ou a vida delas não vão ficar belezinha, não. Porque alguma coisa vai acontecer. Porque vai levantando, vai levantando, vai levantando. O Criador, ele é paciente, o Yahshua Mashiach é muito paciente. Ele dá muitas oportunidades da pessoa se converter, da pessoa se voltar ao arrependimento, mas a pessoa insiste. Vamos finalizar com o Salmos 23? Eu amo esse salmo, já falei com vocês, né? Eu amo ele, é muito poderoso nas nossas vidas. É um salmo de livramento, de provisão, de libertação, de calma, de descanso, de direção, de amor, de consolo, de fé, de força, de poder, de autoridade. E ao nosso pastor nada nos faltará. Yahweh é o nosso pastor, tão querido. Aquele que criou o céu e a terra, todo poderoso, que criou todos os dias. Criou tudo para contemplar, para que nós contemplamos hoje. Tudo que existe nos céus e na terra foi Ele que criou. Ele é nosso Pai, Ele é nosso pastor. Ele é nosso diretor, Ele é nossa guia, Ele é nossa direção nessa terra. É a nossa provisão, é nosso protetor nessa terra amada, queridos. Então, Yahweh é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das áreas de descanso. Quem tem fé, descansa. Quem crê, descansa. Quem crê, repousa em segurança nos seus braços, debaixo da sua sombra, das suas asas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ou me dê Ele que nos dá descanso dos adversários. Sabe que o negócio é tão espetacular, o poder de Yahweh, que até os nossos inimigos, na palavra dele, diz que quando a presidência é tão forte da nossa vida, até eles batem em retirada e dá descanso, né? Exatamente, dá descanso.
Porque até os inimigos, os adversários da nossa alma, eles nos deixam em paz por um tempo. Por um tempo, tá? Não é todos os dias, não. Porque se tiver tudo calmo todos os dias, você pode ver que tem coisa errada aí. Guia-me pelas veredas da justiça, ou seja, guia-nos pelo caminho certo, pelo caminho reto. Por amor do seu nome. Olha, por amor de quê? Do seu nome, porque nós amamos esse nome, nós recebemos essa verdade, nós não largamos por nada, não é isso? Porque é o nome santo purificado, é o nome verdadeiro do nosso Abba, do nosso Pai soberano, né? Nossa, que bênção, viu, querido? Somos afortunados, riquíssimos, porque recebemos essa revelação, não é para qualquer um, não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nem mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Ou seja, mesmo que nós estivermos diante de corçaços e espinhos, lembra de Daniel? Daniel foi jogar na cova dos leões, querido. Tava ali na hora de ser tragado, mas Daniel preocupou? Não, Daniel tinha fé. Daniel sabia quem ele servia, que sabia perfeitamente que poderia estar ali juntinho, coladinho com o mal, diante do mal, mas ele receberia livramento, porque ele sabia quem o protegia, quem o livrava. Assim que é comigo e contigo, nós podemos estar junto do mal, do lado do mal, colado com o mal, mas nós não vamos temer, porque nós sabemos que é de carne e osso como nós. O diabo pode induzir? Pode, mas quem pode amarrar e repreender? Yahshua Mashiach imobiliza a força do diabo naquelas pessoas e elas ficam incapacitadas de agir contra as nossas vidas. Porque tu estás comigo, o teu cajado e o teu bordão nos consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando fala prepara uma mesa, é porque o Criador ele nos exalta diante dos inimigos. É tremendo, né? Ele nos exalta. Ele prepara um banquete, ele exalta, ele nos honra diante dos adversários, aqueles que nos perseguem, aqueles que se insistem em levantar contra as nossas vidas. O Pai é tão poderoso, tão maravilhoso, que ele nos honra diante destes filisteus, né? Adversários, inimigos. O meu caso também é quando a unção dele é tão poderosa que a gente consegue, através do relacionamento com Yahshua Mashiach, a gente consegue relacionar com ele poderosamente, sabe? Você bem não fez a oração já subiu lá no trono do Altíssimo e a resposta já desceu até você. É desse jeito. Quando você está com muita intimidade, com bastante santificação, né? E fazendo aquilo que agrada a ele. Aí ele te responde imediatamente, te defende, te guarda, te livra. Tudo é imediato, né? Mas tem processo que nós temos que passar, nós não podemos esquecer. A nossa vida com o Criador, através de Yahshua, relacionamento, é um processo. E sem fé é impossível agradá-lo. Bondade e benevolência certamente me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na presença do Eterno por todo sempre. Ou seja, a bondade do Pai, que o Pai, o único bom é o Pai. Certamente, aqueles que crêem nele, vai seguir por toda a sua vida. E se você estiver na presença dele, será eternamente isso. Assim seja. Então eu espero que essa palavra possa falar no seu coração. Deixa seu like, compartilhe com amigos e familiares se assim sentir no coração. E que o Pai possa abençoar nesse dia, repreendendo todos os demônios da resistência contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra a sua família. Por um caminho veio, por sete sai. Se contra ti projetar o mal e armar esse lado, certamente não obterão êxito. Recue agora a inveja, recue agora a cobiça, recue agora a praga. Nós cancelamos toda a praga, toda mentalização contrária contra as nossas vidas. Todo bloqueio contra as nossas vidas, toda interferência no mundo espiritual contra as nossas vidas. Nós declaramos, assim como o profeta Elias declarou que desce fogo do céu e consumisse todos os holocaustos daqueles altares de Baal. Nós declaramos, em nome de Yahshua Mashiach, que desça fogo dos céus, no nome de Yahshua Mashiach, e consuma todos os holocaustos, né? Todas as oferendas, todas as invocações, todas as declarações contrárias às nossas vidas. Cancelamos, anulamos e repreendemos no nome de Yahshua Mashiach. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, meus queridos. Que vocês tenham um ótimo dia na graça, na presença do nosso soberano, eterno, Criador dos céus e da terra e ao dos exércitos. Assim seja. Graça e paz. Obrigada, Pai, por mais um dia estarmos aqui, te louvando, te adorando e exaltando. Glorificado seja a tua presença em nossas vidas. Assim seja. Aleluia.